Olá, pessoal. Aqui estamos de novo. Nós vamos continuar conhecendo o pensamento de Aristóteles. Na aula passada, nós falamos sobre o pensamento dele relativo à ética e à política. Lembram? Que é importante, muito importante conhecermos. E agora nós vamos conhecer um outro aspecto também muito importante, que é a teoria do conhecimento. Como é que Aristóteles entende que o conhecimento é produzido? Então, vamos lá. Então, gente, vamos começar entendendo o seguinte. Aristóteles discorda de Platão e procura uma outra forma de definir o conhecimento. Eu dizia para vocês já que, em alguns aspectos, Aristóteles vai dar continuidade ao pensamento de Platão e, em outros, ele vai discordar de uma forma tal de base, de fundo, sabe, de fundamento, que não há como haver amizade entre os dois nesse aspecto. Antes de qualquer coisa, ele rejeita a proposta de que existem dois mundos, o sensível e o inteligível. Existe um único mundo, é o mundo real. E é o mundo real que que é material, não é? Aristóteles é um materialista, não é? Ele entende, por exemplo, que nós temos corpo e alma, mas a nossa alma passa a existir somente no momento em que nós existimos, o nosso corpo. Né? Quando o nosso corpo passa a existir, a nossa alma passa a existir também. Né? Então, esse mundo real, material, é captado única e exclusivamente pelos sentidos. Nós só podemos obter o conhecimento através de observações concretas feitas no mundo real. Então, nós poderíamos dizer que Aristóteles era um filósofo que defendia o empirismo. Essa expressão, empirismo, ela vai ser conhecida a partir do século XVII, não é? Principalmente com os empiristas ingleses. Só que Aristóteles já era um empirista. Na filosofia, empirismo é uma teoria do conhecimento que afirma que o conhecimento vem apenas ou principalmente a partir da experiência sensorial. E aí entra a frase famosa, icônica de Aristóteles: nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos. Não há nada que nós tenhamos no nossa mente, no nosso intelecto, que não tenha chegado até a nossa mente pela experiência sensível. Como que é isso? Como é que funciona? Vamos entender o seguinte. Para Aristóteles, existem 6 formas ou graus de conhecimento: sensação, percepção, imaginação, memória, raciocínio e intuição. Para ele, o conhecimento é formado e enriquecido por informações trazidas de todos os graus citados, esses 6 graus, e não há diferença entre o conhecimento sensível e intelectual, porque um é continuação do outro. Como que isso funciona? É o seguinte: as informações trazidas pelas sensações se organizam e permitem a percepção. Ou seja, existe o objeto, tá, né, que eu percebo pelo tato, não é? Pela visão, pela audição, pela gustação, pelo olfato. Não é? Eu tenho uma experiência sensível. Eu tenho uma sensação.
Então, os sentidos nos propiciam uma sensação do objeto. Essas sensações se organizam e permitem a percepção. Então, eu tenho uma percepção, não é? De que o ambiente está frio. Eu tenho uma percepção de que está claro, escuro, das cores, das formas. Eu tenho uma percepção de doce, de salgado, de gostoso, de não gostoso. As percepções se organizam e permitem a imaginação. O que é a imaginação? É a nossa capacidade de formar imagens. Juntas, percepção e imaginação conduzem à memória. Isso eu vou guardando na memória. Eu vou formando umas espécies de cápsulas, não é? Em que eu vou guardando coisas na minha memória. Conduzem à linguagem e ao raciocínio. Bom, nós não podemos aqui explicar detalhadamente cada um desses graus, mas nós precisamos entender que nós não podemos ter imagens, memória, linguagem, raciocínio, se não é a sensação produzida pelos sentidos captando o objeto. Não há como. Então, só existe isso. Nada há no nosso intelecto que não tenha passado pelos nossos sentidos. Esse processo, Aristóteles chama de processo de abstração. Então, eu abstraio do objeto a ideia de grande, de pequeno, de vermelho, de doce, de frio, de quadrado, não é? Então, é um processo, o que leva do objeto. Eu tenho este objeto aqui, não é? Ele tem cores, ele tem forma, não é? Esse objeto aqui, né? Dele até o meu intelecto, há um processo que Aristóteles chama de abstração. Essa abstração, então, ela acontece por esses 6 graus de conhecimento. Bom, Aristóteles, ele divide o conhecimento em 3 grandes partes. O conhecimento prático, o conhecimento teórico e o conhecimento produtivo. Bom, o conhecimento teórico, que é aquele que está no nosso intelecto, não é? Ele é composto de 3 tipos de conhecimento. O conhecimento da física, o conhecimento físico, que é o do mundo natural. Lembrem, physis quer dizer natureza. Então, o conhecimento do mundo natural é chamado de física. Então, eu conheço o mundo que existe, o mundo da natureza. O outro conhecimento é o da matemática e o da filosofia primeira, que ele chama de metafísica. Filosofia é tudo isso, certo? Lembrem, para Aristóteles, a filosofia abarcava todo tipo de conhecimento. Então, a física, a matemática e a filosofia primeira, que é a metafísica, aquilo que está além da física. Nós temos o conhecimento produtivo, que ele chama de poiesis. Muito bem. Eu tenho, por exemplo, o conhecimento, não é, da natureza, do mundo, e o ser humano elabora, né, o conhecimento produtivo, que é como eu posso transformar
isso que está na natureza, né? Produzir algo com isso. E o conhecimento prático, ou a praxis. Peraí, como é que acontece isso na real? Vamos dar um exemplo. O marceneiro. O marceneiro, ele utiliza a madeira. A madeira vem de onde? A madeira vem da natureza. Ele precisa ter conhecimento dos tipos de árvore e, assim, dos tipos de madeira. Que madeira é melhor para um determinado tipo de móvel, não é? E como trabalhar cada tipo de madeira. Existem madeiras mais duras, madeiras mais moles, etc. Não é? Ele tem o conhecimento de matemática, ele tem conhecimento de medidas, ele tem conhecimento de geometria, né? Então, a mesa vai ser redonda, ela vai ser quadrada, ela vai ser retangular, ela vai ser hexagonal, não é? Então, ele precisa tirar as medidas, ele precisa fazer cálculos, né? Porque senão, você já pensou, né? Se cada perna da mesa vai ter uma medida diferente, não é? Então, ele precisa fazer uma série de cálculos, não é? Ele, nesse caso aqui, né, ele não vai utilizar conhecimento da metafísica. Metafísica serve para um conhecimento do todo, da totalidade. Bom, esse conhecimento teórico, ele vai utilizar no conhecimento produtivo. Ele sabe o que ele tem que fazer primeiro, né? Ele vai ter que serrar a madeira, né? Ele vai medir a madeira, daí ele vai cortar, né, as partes de cima, as pernas, etc. e tal, não é? Ele sabe que ele vai ter que pregar, colar, ele sabe que ele vai ter que polir, né? Lixar, polir, pintar, etc. Tudo isso é o conhecimento produtivo, ou seja, como é que se transforma aquela árvore em mesa. Todo o processo que faz uma árvore se transformar numa mesa. Então, isso é o conhecimento produtivo. A praxis é o fazer, não é? Então, como é que ele vai fazer bem, né, especificamente e bem concretamente, bem na prática, não é? Mas você pode ter o conhecimento produtivo e não ter o conhecimento prático, ter o conhecimento teórico e não ter o conhecimento produtivo? Sim, é possível. Possível só ter o conhecimento teórico e você não saber, se conhecer muito bem as árvores, conhecer muito bem os tipos de madeira, mas não saber como se faz uma mesa, uma estante, etc. Né? Porque você pode ser um físico excelente, né? Conhecer muito bem a natureza, né? E você não saber como é que se faz para produzir uma estante. Seria muito interessante que vocês perguntassem para o professor Enzo se ele sabe como é que se faz para transformar uma árvore em mesa ou estante. Né? Perguntem também para o professor Iago, não é, se ele sabe fazer isso, já que ele estuda biologia. Vejam se eles sabem fazer isso. Né? Bom, você pode ter o conhecimento teórico, ter o conhecimento produtivo, mas lá na prática você não consegue dar conta do negócio. Então, vamos dizer eu, que sou péssima para coisas manuais. Eu tenho o conhecimento teórico. Vamos dizer, né, que eu tenho o conhecimento teórico. Conheço os tipos de árvore, eu estudo, eu vou lá no Google, eu estudo muito bem todos os tipos de árvore, todos os tipos de madeira, e eu descubro que a melhor madeira para fazer a estante que eu quero para colocar os meus livros seja essa. Muito bem. Aí eu estudo profundamente como se constrói uma estante.
Só que eu tenho certeza que na hora eu não vou fazer uma estante direito. Na hora de serrar, eu não consigo serrar direito. Na hora de pintar, eu não consigo pintar direito. As minhas experiências, assim, de faça você mesmo, não têm sido assim muito boas. Eu mal dou conta do basiquinho, que é pregar um preguinho aqui, uma coisa assim. Na cozinha, então, é um desastre. Eu estudo, leio as receitas, sei, conheço os produtos, cada ingrediente e tudo, mas nunca dá certo quando eu vou pôr a mão ali na massa. Sempre acontece alguma coisa que descamba e as minhas comidas costumam não dar muito certo, não. É uma frustração terrível, mas... Não é? Bom, a natureza é sábia, ela fez uns serem melhores no conhecimento teórico, outros melhores no conhecimento produtivo e outros melhores no conhecimento prático. Eu acho que de todos ali, eu estou melhor na parte da filosofia primeira, que é da metafísica, são os assuntos que vão além da física, eu me entendo melhor com essa parte, porque a parte do físico mesmo ali não dá muito certo comigo, não, sabe? Muito bem. Então, meus amores, o seguinte, nós vamos ficar com isso daqui do conhecimento de Aristóteles. A parte da metafísica dele, que nós vamos entrar um pouquinho, que é na escala dos seres, nós vamos ver quando estudarmos Tomás de Aquino, senão nós íamos ter que repetir tudo. Então, quando chegarmos lá, eu vou dizer, essa aqui é a parte do conhecimento de Aristóteles que Tomás de Aquino vai, né, aproveitar quando ele vai chegar em um determinado aspecto dos estudos dele, do conhecimento dele, tá? Aristóteles vai deixar uma escola de pensamento importante, ela vai ser paralela durante muitos séculos à academia, não é? Que são os seguidores do pensamento de Platão. Então, nós vamos ter o liceu e a academia, não é? Caminhando paralelamente ao longo de séculos. Mas Aristóteles vai ter um outro aspecto de influência, que é o fato dele ter sido preceptor do filho do rei Filipe da Macedônia, Alexandre. Alexandre, não sabemos até em quanto foi que Aristóteles influenciou, não é? Na formação do caráter e do conhecimento de Alexandre, que vai ser conhecido como Alexandre Grande ou Alexandre Magno. Mas um aspecto, sim, nós sabemos que é a admiração que Alexandre vai ter pela cultura grega. Tanto que ele vai inaugurar, como o império que ele funda, um movimento na história, movimento cultural, movimento filosófico, um movimento artístico, histórico, chamado de helenismo. E isso é o assunto das nossas próximas aulas. Tudo bem, gente? Então, nós ficamos por aqui agora. A nossa próxima aula já vai ser sobre o helenismo.